Seja bem-vindo ao podcast Ou Vai ou Voa, o podcast da Escola Conquer. Hoje eu tô aqui com o Endel Favarin, cofundador da Conquer. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E também com o Ricardo Neves, CEO da NTT Data Brasil e autor do livro CEO Virtual. Obrigado por estar aqui, Joseph e Endel, muito legal. Prazer. Bom, a história do Ricardo é sensacional, inclusive o nome do livro, CEO Virtual, é por conta que ele assumiu o cargo de CEO 15 dias após o lockdown, no meio da pandemia. Então, para você conhecer um pouco mais dessa história e para conhecer um pouco mais sobre como liderar líderes, continua com a gente com esse podcast. Bom, vou apresentar o Ricardo e aí a gente começa com o nosso bate-papo. Fechado, pessoal? Fechadaço. Então vamos lá. O Ricardo, ele é recifense, graduado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele também cursou formação de executivos AMP em Harvard e ainda MBA executivo na Duke University. Com extensa experiência em consultoria e gestão de TI, ele foi sócio da PwC, empresa pela qual atendeu grandes clientes globais em diversos segmentos, e hoje é CEO da NTT Data no Brasil e lidera uma equipe de mais de 5.000 pessoas. Bom, então o tema do podcast de hoje é liderando líderes. E esse tema, ele vem de um estudo feito pelo Han Charan, que é um grande estudioso do mundo dos negócios, onde ele chama esse estudo de pipeline da liderança. O que é o pipeline da liderança? São níveis diferentes de liderança que uma pessoa vai evoluindo ao longo da sua carreira, né? São funções que estão evoluindo. Primeiro nível da liderança é liderando a si mesmo, né? Você, inclusive, não consegue liderar outros se você não sabe liderar a si mesmo, ter uma boa gestão do tempo, ter bons resultados de forma individual e por aí vai. O segundo nível da liderança é liderando outras pessoas. Aí você está gerando resultados, chegando no propósito da empresa não sozinho, mas através de outras pessoas também, desenvolvendo outras pessoas. E aí o terceiro nível do pipeline de liderança é liderando líderes, né? Você passa a ter um tipo de liderança que é muito mais escalável, muito mais pessoas abaixo, mas a gente que vive isso sabe. Eu e o Endel aqui, a gente lidera direto e indiretamente uma equipe de 800 pessoas, o Ricardo uma equipe de 5.000 pessoas. Quanto isso vai acontecendo, a responsabilidade pesa, o nível de complexidade ele fica muito maior e o desafio ele fica muito mais diferente, a gente pode dizer assim. Ricardo, eu tenho uma curiosidade, né? Você assumiu uma posição importantíssima, ou a principal, né, função dentro da organização, 15 dias, 20 dias pós-lockdown. Baita desafio, né? Ser um CEO 100% virtual, inclusive, te inspirou a escrever um livro, né? Depois quero saber mais sobre o livro também. Mas que conselhos você dá, ou o que você fez e que conselhos você dá para um líder que assume um time que não era o seu time até então? Que primeiros passos você recomenda, né? Porque acho que na trajetória de todo profissional que vai crescendo na carreira, em algum momento ou outro, ele acaba assumindo o time de alguém. Ou o time, uma nova organização, enfim. Que conselhos você dá? O que você acredita que são as boas práticas de um novo líder, de uma nova equipe? Que não foi a equipe que ele formou. Legal, Andrew. Essa é uma pergunta bacana e que justamente eu também exploro ela bastante num dos capítulos aqui do livro. Que é justamente o fato de que a pandemia e toda essa circunstância, vamos dizer, ela só assim, exacerbou o problema de você assumir, vindo de fora, a posição número 1 na empresa. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: se você chegou de fora e tinha um grupo lá, quem do grupo talvez tivesse essa perspectiva de assumir aquela posição, não é verdade? Bom ponto. É verdade. Foi uma primeira coisa que eu disse, peraí, e essa foi uma pergunta, foi uma análise que eu fiz antes da chegada, com as pessoas que estavam me contratando, com quem eu estava falando, disse, olha, teve alguém aqui que competiu por essa posição comigo? Olha lá, se eu chegar e tiver uma pessoa dessa, eu preciso, na frente, trabalhar aquele tema, entendeu? Que legal. Por quê? Porque senão você vai ter um negócio ali que vai ficar, sabe aquela situação meio... Não, e por acaso nesse aqui, assim, não tinha essa situação, mas eu acho que um primeiro passo, ao você assumir um time que não é seu, que não via, a primeira coisa é saber, poxa, será que tinha alguém com uma perspectiva disso? E se tiver, eu acho que o ponto principal é você trazer essa pessoa para o seu lado, entendeu? Que legal. Vá lá e entenda e veja, explique, conheça porque o cara não fez. Esse é o número 1. Eu acho que a segunda, cara, principalmente quando você assume como CEO, como foi o meu caso, é que realmente você chega para sentar na janelinha, entendeu? Tá todo mundo lá. E os caras, quem é esse cara aí? Sabe? Vai chegar aí e você tem realmente de um pouco de conquistar essas pessoas. Para mim, a primeira coisa ainda que tem que fazer é ouvi-las, entendeu?
É chegar lá, senta, investe o tempo. Cara, o que aconteceu, e eu conto um pouco isso no livro, é que eu cheguei, falei um pouco com algumas pessoas e rapidamente eu vi que não era suficiente, porque estava no meio de uma crise, né? A pandemia rolando, o que é que vai acontecer? Você não tinha nem tempo de conversar com todo mundo com calma também, né? Não tinha mais, mas você sabe que foi, da verdade, ao contrário, deixa eu brincar aqui, eu fiz um roteiro. Olha, eu vou perguntar isso, vou perguntar sobre a crise, vou saber não sei o quê, né? O que é que tem para fazer? Eu fiz 2 reuniões e disse, não, isso aqui não está legal. Sabe? Isso aqui não está me permitindo conhecer as pessoas. Eu estou simplesmente fazendo isso. E eu troquei o roteiro. E no livro eu boto o roteiro antes e o roteiro depois. E o roteiro depois era assim, conheça as pessoas, entendeu? A pergunta é assim, cara, quanto tempo você está aqui? Como é que foi a tua vida? O que você gosta de fazer? Me conta essa história, sabe? E as pessoas conversavam, você se lembra? Logo no início da pandemia, estava todo mundo muito assustado, todo mundo em casa, se lembra? Sim, então, um momento de incerteza gigantesco. Um momento de incerteza, como você falou, às vezes não é que faltava tempo, na verdade, José, se brincar, sobrava tempo. Entendeu? Sim, então, as conversas foram mais longas, elas falavam sobre a vida delas. Quando a câmera entrava, você via a cozinha que ele estava, você sabe, o gato dele passava, sabe? Aquele negócio tinha nem pano, não tinha ainda nem o fundo antes. É verdade. Estava tudo aberto. E aí eu fui conversando com as pessoas. Não deu tempo nem de montar o home office ainda, né? Não deu tempo nem de montar trabalhava na cozinha mesmo. Tinha muita gente trabalhando na cozinha, não tinha comprado nem mesinha, não tinha. Cadeira gamer, né? Fundo bonito, cadeira gamer não tinha ainda. Então, eu acho que ali ainda foi muito, assim, focando na tua pergunta, cara, o que você tem que fazer é conhecer as pessoas que você vai liderar. Legal. Invista o tempo. Eu falei assim, e eu somei lá, dos 100 primeiros dias, se eu não me engano, foi 20 dias que eu passei, dos 100, 20 dias eu passei falando individualmente com pessoas. Por quê? Porque precisa conhecê-lo. E falando sobre o tema conhecer pessoas, né? Conhecer seus liderados. É papel, sim, do líder conhecer seus liderados. E ainda eu tenho um conceito que eu acho muito interessante, o conceito dos 3 Ps. Quer explicar um pouco mais para quem é líder? Quer conhecer um pouco mais das pessoas? Quais são as dicas que você dá de forma bem prática ainda? Legal. Eu sempre falo sobre os 3 Ps, Ricardo, que eu acho que é um beabá, é um guia para todo líder de engajamento mesmo dos seus colaboradores e, claro, para você engajar seus liderados, os membros da sua equipe, você tem que conhecê-los, como você muito bem falou. Eu gosto de dizer que o primeiro P é o P mais tradicional que todo mundo conhece, que é o propósito da organização. Né? Todo mundo tem que estar ciente por dentro, sabendo que o trabalho que ele faz é muito maior, né? Que causa um impacto na Conquer. A gente fala que a gente não vende curso. O que a gente faz? A gente transforma a vida das pessoas. A gente vende a transformação de vida, a transformação de carreira. Então, o propósito, a gente sabe que organizações pautadas em propósito, que levantam um propósito, né, segundo pesquisa, tendem a ser 3 vezes... tem um crescimento 3 vezes maior do que uma que não traz o propósito à mesa. Então, esse é um tema essencial, relevante. O segundo P, que também tem que estar no dicionário de todo líder, é o P dos porquês quando a gente faz um pedido, delega uma tarefa. Não simplesmente dá uma ordem. Faz assim, manda fazer. Não, manda fazer. Isso é o modelo, o jeito antigo de se liderar, vamos dizer assim. O atual jeito, o jeito correto, que engaja, que traz propósito, que traz visão para o seu liderado, é dizer o porquê. Você pede alguma coisa, eu preciso de indicador X. Por que eu preciso de indicador X, fulano? Né? Joseph, eu preciso de indicador X, porque com base nesse indicador eu vou conseguir criar uma nova estratégia, lançar um novo produto, e com isso a gente vai poder crescer o triplo, contratar mais pessoas, promover quem está aqui dentro. Enfim, trazer a visão para o seu liderado, que é essencial. E o terceiro P, que muitos líderes acabam deixando na gaveta, não trazem para a mesa, tem a ver com o que você falou sobre conhecer as pessoas, é entender o porquê e o porquê do seu liderado. Se interessar por ele de forma genuína e trazer à mesa a consciência para o seu liderado que, em primeiro lugar, ele está trabalhando pelos sonhos dele, pelos objetivos dele. E a empresa e a organização que ele se encontra hoje, seja na Conquer ou na NTT, é o meio e não o fim para ele atingir os seus objetivos, os seus sonhos. Então, esse conceito de 3 Ps é algo que a gente bate muito na tecla dentro da Conquer, que é algo muito simples, muito didático. E se você passa um dia ou outro sem estar abrindo esse dicionário dos 3 Ps, alguma coisa você está fazendo errado como líder. Legal, dá uma parada. Eu vou pensar nisso, viu? Eu vou chegar lá e dizer, olha, propósito tá legal, o porquê que eu estou pedindo aquilo, né? E principalmente por que aquela pessoa vai fazer aquilo, porque faz sentido para ela. Para ela. Muito legal, muito bacana. Legal. Pode ser um sonho que ela tenha, um sonho da família, conquistar alguma coisa. Eu sempre falo que o primeiro chefe dos meus liderados, das pessoas, é os sonhos. Claro. É por isso que eles se movem e tem que se mover. E faz parte.
Mas você sabe que nessa linha, um ponto que eu atuo bastante, Joseph, é o seguinte, justamente nesse terceiro P, de por que a pessoa está fazendo o coisa e tal, é que quando eu tenho uma equipe, você lembra aquele negócio que eu te falei, brincando aqui, que se alguém reclamava mais sobre recursos humanos, ele ficava com aquela responsabilidade? De alguma forma, esse conceito foi evoluindo. Perfeito. E hoje eu trabalho muito com uma visão do seguinte, as pessoas têm suas responsabilidades, suas definições, mas eu vou buscar delas exatamente esse seu terceiro P. Por que ela gosta, o que ela gosta de fazer, por que ela faz aquilo, entendeu? Nós juntos temos um propósito na empresa, você sabe o porquê que você faz o que você faz por causa do propósito, mas tem algo que você faria para você. E aí a gente brinca a definição da missão, né, da pessoa, fazer uma missão de um segundo chapéu, de um second hat, de vez em quando a gente faz. Que legal. O que você realmente gosta de fazer? Isso é muito bom. E, Andrew, isso traz uma força de engajamento impressionante. Por quê? Porque às vezes você tem uma pessoa que está responsável por uma área X ou por um cliente. Ela está fazendo aquilo e está muito bem. Mas, cara, ela tem um sonho, na verdade, que ela gostaria de ter uma influência muito maior, por exemplo, não sei, numa área de diversidade, equidade e inclusão, sabe? E aí você vai para ela e pergunta o que é que ele realmente, o que é que te tira da cama, né? O que é que te motiva? E a pessoa fala assim, poxa, me motiva quando eu estou engajado nesse tipo de coisa. Aí você dá uma missão adicional, ou dá esse segundo chapéu para ela naquela missão, e a pessoa desaflora, sabe? Porque ela faz o trabalho dela e olha lá, ninguém vai deixar de fazer o trabalho da missão 1. Tá perfeito, certo? Perfeito. Mas se você adiciona esse segundo trabalho por algo, ou essa segunda missão, desculpa, que por algo que a pessoa realmente se engaja, cara, a capacidade dela de influenciar bem o time e principalmente dela estar motivada é impressionante. E a gente precisa falar o óbvio aqui que engajamento é resultado. Se você é líder, você precisa ter seu time engajado. Se o seu time não está engajado, ele não está produzindo. Se o time não está produzindo, você está perdendo a oportunidade de crescer. A gente tem que falar aqui o óbvio, que muitas vezes parece, engajamento... é historinha de felicidade ou é historinha que, enfim, não importa para o meu dia a dia, para minha equipe, mas é um tema extremamente relevante, uma das principais funções de todo líder, manter o seu time engajado. Tem um estudo do Google que ele se chama Google Oxygen. Por que ele se chama Google Oxygen? Porque quando você trabalha com um mau líder, é como se você estivesse ficando sufocado. Quando você trabalha com um bom líder, é como se ele estivesse te dando oxigênio. E nesse estudo, foi um estudo super grande, é até hoje um dos maiores estudos de liderança já feitos. Google investiu mais de 20 milhões de dólares para realizar esse estudo. Ele é super profundo, mas basicamente o que o Google fez? Cruzou os dados das avaliações de performance das áreas, quais áreas performam mais, entregam mais resultado, quais entregam menos, com dados da avaliação 360 dos líderes. Legal. E aí eles conseguiram chegar numa conclusão, o que os melhores líderes têm em comum? O que os melhores líderes das áreas que atingem mais resultados têm em comum? E aí uma das principais conclusões que eles chegaram é, existem algumas poucas boas práticas que se você faz, você consegue ter o time mais engajado, e eles conseguiram, através de fatos e dados, provar que engajamento é totalmente correlacionado com resultados. É isso que eu ainda estava falando. Absolutamente. Gente, eu acredito muito nisso. Eu acho que, principalmente, eu vivi sempre em empresas de serviços, tá certo? Uma empresa de serviços, como a PwC, como mesmo a NTT Data, que são serviços de tecnologia para grandes clientes. Cara, você não vai dormir em uma fábrica ficar produzindo sabonete, sabe? Você vai dormir e todo o seu ativo para também. Antes da pandemia, mesmo na PwC, a gente falava, olha, o ativo vai para casa na sexta-feira e nós, sócios, donos da empresa, rezamos para que esse ativo volte na segunda, senão não tem empresa. Não tem empresa. E aí o que acontece? Assim, isso também é verdade nas empresas de manufatura, etc. Por quê? Porque as empresas, os funcionários são pessoas, os clientes são pessoas, os fornecedores são todas pessoas. E esse tipo de engajamento faz o impacto. Joseph, talvez aqui nessa linha eu gostaria de falar para vocês assim, que um pouco da experiência que eu tive justamente daqui foi que eu vi exatamente isso acontecendo na NTT Data. Gente, a condição de fazer o engajamento durante a pandemia, usando tecnologia, usando a forma para tentar chegar nas pessoas, foi algo impressionante e a gente viu os índices de engajamento aumentando e os resultados da empresa aumentando. Você tem uma ideia? A empresa dobrou
de tamanho. A gente saiu, quando eu sentei na cadeira, nós tínhamos 2.700 pessoas, hoje a gente tem 5.400 pessoas. Que legal. Sensacional. E o pessoal que deve tá vendo a gente, cara, 5.000 pessoas, né? Eu tô aqui me preparando para liderar líderes, mas 5.000 pessoas. E aí, uma das coisas desse estudo do Google, que eu falei que eram boas práticas, os líderes que tinham mais resultados, são bons rituais de gestão. É uma boa rotina. Isso tem muito a ver com a gestão do tempo do líder. É verdade. Então, a pergunta que tem para você, Ricardo, é a seguinte. Como você, que é uma pessoa que lidera 5.000 pessoas, gerencia o seu tempo e quais são os principais rituais de gestão que você tem? Legal. Falo para vocês. Assim, realmente, isso, o ritual, a forma de você tentar atingir essas pessoas em níveis diferentes. Essas 5.000 pessoas fazem parte de uma pirâmide, tá certo? Ela começa com 15 pessoas que são o top management da companhia. Então, esse, de alguma forma, eu tenho ritos específicos onde a gente acompanha resultados, onde a gente faz... E, novamente, de 5.555, às vezes pode não ser tão diferente. Você precisa identificar dentro daquele seu time quem é o top, quem são as pessoas que realmente vão fazer a influência, porque isso trabalha um pouco com, vamos dizer, uma pirâmide, que cada vez ela é mais aberta, mas ela trabalha. Eu acredito que gestão é um pouco de cascata, entendeu? É a forma que você tem que passar para um nível, para passar para o outro e conseguir fazer isso acontecer melhor. Então, como liderar, pelo menos na minha visão, 5.000 pessoas, que não foi diferente quando eu gerenciei 50 ou 500, era você criar um primeiro nível de governança, como a gente chama, ou de ritual, como você melhor colocou, entre as empresas, entre as pessoas do top. Então, por exemplo, eu tenho reuniões quinzenais com um grupo até menor, que a gente chama do COMEX, sabe? Do Comitê Executivo, coisa e tal, tomando decisões, definindo. Depois eu trago uma reunião mensal com esse grupo maior. Eu depois tenho uma camada de 250 executivos, gerentes, diretores. E sabe o que a gente fez? Principalmente começou na pandemia e hoje a gente continuou e está muito sucesso. Eu faço um café da manhã com o CEO, meu amigo. Eu vou lá e a gente faz sexta-feira de 8 às 9, entra quem quer, não é obrigatório, 8 às 9, entra lá. E o que é a primeira coisa que eu faço nesse café? Eu falo sobre a situação do negócio, entendeu? Em 15 dias a gente fala, gente, o mercado está virando não sei o quê, a gente fez não sei o quê, olha, ganhamos não sei o quê, tá legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então as pessoas sentem como parte do que está acontecendo, sabe? Que legal, não? Se sentem no mesmo barco. Isso. Né? E esse é fundamental para esse engajamento, sabe? Esse ritual de um café da manhã com o CEO é legal, eu atinjo 250 pessoas, é muito legal e me dá muito ânimo quando eu entro lá e estou vendo 180, 200 pessoas ali no time comigo, sabe? Me dá uma energia. Essa também é uma coisa importante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a autenticidade do líder, a forma de você trazer o melhor de você para capturar as pessoas, sabe? Eu brinco nesse negócio, aí eu fico 30 minutos de fama. Quem é que chegou junto chegou no grupo? E aí, ó, 30 segundos aqui de fama, você apresenta para o grupo, sabe? Que legal. Ah, ganhamos um negócio legal. Fulano, fala aí como é que foi. Aí tem um pouco de celebração, tem um pouco de comunicação, tem um pouco sobre isso, a situação do negócio, tem puxada de orelha também, diz, ó, gente, esse negócio não vai dar. Se não bater lá o negócio, então, sabe? Então, você procura ali, dá aquela mensagem geral, sai dali energizado. Cara, eu me preparo bem para isso. Essa é outra coisa importante, viu? Você que é líder tem que pensar assim, esses rituais, esse tema, você tem que se preparar para ele. Não, eu vou chegar lá, vou fazer. Não, cara, eu sento antes, sabe? Eu digo, eu sei as coisas que a gente vai celebrar, eu sei as coisas, eu sei o que vai acontecer ali. Por quê? Porque ali você tem 1 hora de atenção de 250 pessoas que vão fazer um impacto direto na sua operação, tá certo? Depois disso, para chegar nos 5.000 sobre alguma forma, a gente tem alguns outros ritos, mas eu tenho um rito que é um happy hour do CEO, entendeu? Onde a gente faz no estúdio, assim como estamos aqui, e a gente faz como se fosse um programa, sabe, de notícias. Eu também abro o programa falando sobre a situação do negócio, explicando, ó, gente, estamos aqui no 6º mês, metade do ano fiscal, fizemos isso, aconteceu aquilo. Eu falo sobre problemas também. Eu acho que assim, você como líder tem que parar e falar de problema também. Não é só festejar, é também dizer, ó, gente, o mercado mudou aí, o negócio vai apertar, vamos fazer não sei o quê, sabe? Coisas desse tipo. Ricardo, muitos líderes têm um receio em reuniões de equipe ou, enfim, para o grande coletivo do seu time trazer problemas. Acabam só levantando a bandeira das coisas boas, está acontecendo, o impacto positivo. Como é que você enxerga isso? Qual a importância de colocar os problemas à mesa e trazer isso para o seu time também? E uma curiosidade, uma pergunta a mais aqui. Isso não pode causar um desengajamento? A palavra credibilidade para mim é muito importante, sabe? Então eu acho que quando você
coloca o problema de forma clara, tranquila. Vou te falar um problema que a gente acabou de falar. O mercado, de alguma forma, o mercado de mão de obra e tecnologia deu uma baixada. Você está vendo aí as Big Techs demitindo, não sei o quê. 5.000 pessoas estão aqui e estão começando a pensar, eita, peraí, né? Onde é que está? E aí você tem que conversar com as pessoas. Gente, olha, o foco da sua empregabilidade de qualquer uma delas é performance, é foco, é fazer o teu trabalho. Eu, como CEO, meu filho, eu tenho que, sabe, Perfeito. o resultado. Então, eu tô De forma muito transparente e genuína. Transparente, clara. Aí você vai dizer, não, mas aí as pessoas vão ficar preocupadas. As pessoas já estão preocupadas ainda. Entendeu? Excelente. E se você fala para elas, pelo menos a coisa está na mesa. Está na mesa. Então, assim, eu sou um cara... Excelente. É claro que você tem que usar isso da forma certa. Me lembro de uma pessoa que falou, olha, numa crise nem pode, assim, enlouquecer, assim, ficar tão preocupado, mas também não pode subestimar, nem sobreestimar, nem superestimar. Tem que falar as coisas do jeito que elas são. Então, eu acredito. Uma outra coisa para engajamento ainda, que eu acho fundamental, nesse tema credibilidade e posicionamento, é um pouco de autenticidade. Eu aprendi muito na pandemia, e novamente eu conto essa história no livro, que foi a primeira festa que a gente fez. Eu tinha que engajar as pessoas, tá certo? Então começou esse happy hour do CEO, a gente tentando ir nas pessoas e falar com elas. E o primeiro happy hour que eu fiz, quando acabou, alguém mandou uma mensagem assim, me chamou para um happy hour e não pagou a minha cerveja. Eu disse, putz, e agora? Vai ter que achar um jeito. Aí brincamos o seguinte, no próximo eu fiz sorteio do voucher do Zé Delivery. Eu disse assim, ó, não posso pagar a cerveja para todo mundo, mas quem tiver aqui e entrar no sorteio... E legal, aí a gente foi vendo as pessoas engajarem mais e mais pessoas participarem, sabe? Que legal. Primeira, Wendel, o que foi muito engraçado foi o seguinte, primeira coisa que a empresa fazia uma festa junina, brincava, sabe, botava as bandeirinhas, aquele negócio todo, e aí marketing disse, não, vamos fazer uma festa junina, né, online. Claro, vamos lá. Aí ela falou assim, o marketing falou, mas você se fantasiaria? Fantasiar. Um CEO fantasiado, né? De caipira, né? Aquele negócio. Digo, vou, mas vamos fazer o seguinte, não vou fazer sozinho. Eu quero todos aqueles top líderes fantasiados também. E aí falei, e aí a gente entrou numa festa para brincar, todos os líderes fantasiados de caipira, entendeu? E tinha um concurso de fotos e fantasias das pessoas nas suas casas, sabe, mostrando, e as pessoas participaram e tinha uma receita de alguém fazendo um quentão, a gente fez uma quadrilha online, todo mundo dançou em casa, marketing botou junto, botou uma música e foi a primeira São João online, eu sou pernambucano, como falei para vocês. Então, essa capacidade assim de você começar, e novamente, para mim era assim, eu sou pernambucano, tenho raízes, gosto disso. Isso terminou acontecendo o seguinte, meu amigo, teve a festa de Halloween, que aconteceu, eu saí de Drácula, entendeu? Com todo mundo de Drácula. No segundo ano, estava lá eu de Freddy Krueger. E isso fez com que o nível de engajamento e as pessoas te olharem de uma forma diferente, sabe? Assim, dizer, poxa, é uma pessoa que está próximo. Então, quando você fala, como é que você chega em 5.000, eu acho que eu não chego, não consigo, não tenho essa capacidade, mas é um pouco assim de credibilidade, autenticidade. Um outro tema, só para fechar, que eu acho que é importante, eu digo assim, cara, você sabe um canal que para mim foi muito importante, André? Desculpa se eu estou assim, monopolizando muito. Não, por favor, a gente está aqui para discutir. Mas era o seguinte, cara, as redes sociais para mim foram fundamentais para eu chegar nas pessoas, acredito. Assim, eu fui e atuei em fazer mensagens para as pessoas ali, sabe? E as pessoas que chegavam na empresa, eu ia lá e dava bem-vindo, sabe? E aí, as pessoas depois, quando me encontravam e falavam, chegavam para mim, é você mesmo que escreve aquele bem-vindo? Quem você acha que seria, entendeu? A gente pensou que fosse um marketing. Não, que vou deixar alguém escrever por mim? De jeito nenhum. E eu escrevo. Toda vez que eu vejo alguém chegando, eu digo, bem-vindo ao PT Data, não sei o quê. Aquilo tem um impacto. Que legal. Ainda. E quando você olha uma coisa legal e comenta, sabe? E eu faço comunicação através dela. Isso é muito especial que você me falou que também uma das funções ou principais responsabilidades do líder é fazer o seu liderado se sentir importante. Esse pequeno gesto, muito simples, mas ele é muito poderoso. E quando o seu liderado, um membro da sua equipe se sente, né,
importante, valorizado, a sua entrega, os seus resultados, enfim, a força da equipe sobe muito, né? Isso é muito especial. Você falou uma coisa que é importantíssima ainda. Você não sabe o peso de você como líder. É verdade. É isso mesmo. Você não sabe, você não tem Isso ideia de acontece como muito isso é na importante. evolução, né, desse pipeline de liderança. Correto. Quando você é um membro de uma equipe, você dá ideias, isso tem um peso. Quando você se torna líder, você está ali participando de ideias, tem um peso. Quando você se torna líder de líderes, uma ideia muitas vezes passa a virar uma regra, né? Porque você, como se você estivesse, a gente até brincou antes, em cima de um cavalo, né? Falando alguma coisa. Como é que você vê isso? Não, é verdade. Eu acho que até uma coisa que eu procuro fazer no grupo, e olha que vocês já estão vendo aqui, o cara fala pra boa, né? O cara pernambucano fala pra boa. Mas eu juro você, quando eu estou na minha equipe, quando tem isso, eu procuro tentar não ser o primeiro a falar, entendeu? Legal. Porque se você é o líder e é o primeiro a falar, e você falou numa direção A, as outras pessoas vão se sentir meio assim, não vou falar B, o cara já falou A. Entendeu? Então, essa é uma dica legal. Assim, se você é líder, se você é líder de líderes, não, dependendo do seu peso, não seja o primeiro a falar. Escute primeiro, pergunta às pessoas, sabe? E aí, o que vocês acham? Legal. E aí, podem surgir B, C, mesmo que você tenha pensado A. No final, você coloca a sua posição. Mas isso que você falou é muito importante, José. Se você fala alguma coisa, você já breca a criatividade do grupo. E até o A, quando você quer colocar, se é só uma ideia, se é uma decisão tua, lógico que você vai lá falar e pronto. Mas se você quer colocar como uma ideia, tente mudar a forma que você falaria para uma pergunta. Então, ao invés de falar A do jeito que você falaria, troca, faz uma pergunta. O que vocês acham, talvez, de tananana? E aí o pessoal vai discutir em cima e não vão ver como uma regra. Porque, realmente, o estilo de comunicação de qualquer pessoa tem que mudar quando você vai evoluindo no pipeline de liderança. Excelente, excelente. Ricardo, você estava comentando algumas características que você valoriza na sua liderança. Quais características que você acredita que compõem um bom líder? Né? Você é líder de líderes, forma novos líderes, né? Tem um exército do bem aqui de líderes dentro da sua equipe, dentro do seu time. Que características você considera essencial? Todo líder deve ter essa característica aqui para, enfim, para atingir a sua melhor performance, a performance da sua equipe. Não é que eu não quero responder a sua pergunta, mas eu acho que, assim, um grande estereótipo é complexo hoje em dia. Eu acho que assim, você simplesmente, o cara tem que fazer isso, isso, isso. Cara, eu acho que hoje a gente tem tanto tipo de liderança diferente, sabe? Que eu vejo em determinadas pessoas, em determinadas características, que ele faz aquele papel tão bem, ele é importante, inclusive, para a diversidade do meu grupo nesse contexto, o outro tem aquilo, o outro tem aquilo. Talvez, claro, existem algumas características ou funções que eu acho que é muito importante. Eu já comentei aqui sobre credibilidade. Eu acho que você ter credibilidade naquilo que você faz, você ter coerência, a credibilidade vem muito da coerência, vem a forma que você coloca. Eu acho que eu falei aqui um pouco de autenticidade, ou seja, de você ser você mesmo, né? Mas seja você mesmo naquilo que você é legal, sabe? Que você é bom, por favor. Dependendo do que for, deixa aquele outro lado do escuro ali no bolso, ali, tira da história, porque também você você mesmo, você é um cara que não está inteligência, né? Com inteligência. Mas essa autenticidade é importante, sabe? É não ser aquela sensação de, não, eu sou o fulano, então aqui eu tenho que ser assim. Não, cara, você tem que ser você. Perfeito. Eu acho que isso é importante. A outra coisa que eu acho que é a característica de um líder muito grande, tem a ver com o seu segundo P, é assim, você não pode pedir nada a alguém que você não faria, sabe? Boa. Eu acho que aquela coisa de liderar pelo exemplo, para liderar líderes, é ainda mais importante, entendeu? Porque as pessoas estão olhando para cada coisa que você fala. Você falou assim, quando você falar e parecer uma regra, pode não ser só regra, sabe, Gilson? Pode ser assim, poxa, o cara está pensando naquele lado, o cara está falando assim, sabe? Então, você tem que ser muito coerente e responsável com aquilo que você fala, porque aquilo influencia muito o time para um lado ou outro. Isso, para um líder, eu acho que é fundamental. Bom. A liderança pelo exemplo. E eu acho que a quarta, e isso não quer dizer sobre o tema de se a pessoa é mais tímida ou menos tímida ou não sei o quê, tem a ver com comunicação, sabe? Você tem que investir realmente em se desenvolver na comunicação, sabe? Eu sei que vocês têm cursos muito bons, né, nessa área, e eu acho que vale a pena o investimento e você saber colocar bem suas ideias, saber escrever bem suas ideias,
Inglês, por exemplo, outras línguas também são fundamentais para que você se comunique bem, tá certo? Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, a comunicação é uma característica fundamental. A comunicação é alinhamento, né? E o time tem que estar alinhado. Uma curiosidade, Ricardo, estava lendo recentemente um estudo que 60% dos problemas dentro das organizações, elas têm como causa raiz comunicação. E aí a responsabilidade é da liderança. Né? A liderança tem que garantir uma boa comunicação e um bom alinhamento entre as equipes. Joss, vamos mudar a dinâmica e ir para o nosso momento Vai ou Voa? Vamos lá ainda. Aqui é a novidade para o Ricardo. Opa, rapaz, tô sendo pego aqui de surpresa. Tá sendo pego de surpresa, não tem nada combinado aqui. Ricardo, é um momento que eu vou iniciar uma frase e você conclui ela. Basicamente isso, uma resposta bem direta, bem objetiva. Fique à vontade para responder o que você quiser. Para se tornar um líder de líderes, é preciso... Cara, é preciso disciplina, é preciso focar naquilo que você faz bem e trabalhar isso com amor, sabe? Eu acho que esse aqui é o ponto. Boa. Muito bom, muito bom. Segunda, liderança é muito mais que... Liderança é muito mais do que poder. Eu acho que liderança é convencimento, sabe? Liderança é a capacidade que você tem de trazer as pessoas para o seu lado e não embaixo de você, entendeu? Se você achar que liderança é mandar as pessoas fazer as coisas, cara, isso tem vida curta. Se você entender que liderança é a forma que você influencia as pessoas a fazer aquelas coisas que são necessárias, eu acho que é aí que o caminho está correto, sabe? Muito bom, muito bom. E para fechar, uma boa liderança é capaz de... Eu acho que uma boa liderança é capaz de mudar a vida das pessoas. Fantástico. É isso. Muito bom. Sensacional. E, Ricardo, pro pessoal que tá de casa acompanhando, adorou a tua história, quer saber de forma mais profunda como foi essa história e quer comprar o livro seu virtual. Aonde que o pessoal encontra? Opa, o livro está na Amazon.com e ele está no físico, né? Você pode receber em casa, mas ele está também no online, no e-book, né? Que é mais fácil, no Kindle e outros. Mas, principalmente, ele tem um audiobook. Boa. Nessa equipe de 5.000 pessoas, Joseph, eu tenho 60 deficientes visuais que trabalham com a gente, entendeu? Uhum. E eu não podia lançar um livro sem ter um audiobook para que ele fosse acessível a todo mundo. E para o pessoal te encontrar nas redes sociais, Ricardo, qual que é a rede social? Olha, a rede social principal que eu trabalho muito é o LinkedIn, né? Que eu acho que ali eu atuo bastante forte em termos... E esses artigos que eu faço estão sempre... lá no LinkedIn, mas eu publico, às vezes, um tempo eu passei publicando no HSM, recentemente eu tenho publicado em outros sites, o Draft, o Update or Die, que eu publiquei esse último artigo eu fiz sobre o ChatGPT, né? Que legal. O negócio tá pegando aí e ficou muito legal. Então, normalmente ali eu publico as coisas, eu acho que o LinkedIn é o melhor deles. Agora, o mais engraçado, se quem tiver realmente... depois de ler o livro, eu fiz um site chamado www.ceovirtual.com.br. Ali eu coloquei, inclusive, uma biblioteca do CEO. Eu faço ali quais são os livros que eu acho que influenciaram um pouco da minha carreira, do meu pensamento. Ali também vai ter o link para esse podcast. Que legal. Entendeu? Muito bom. Gente, quem quiser conhecer mais sobre isso, tá lá. Maravilha. Muito bom, Ricardo. Muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade, pelo conhecimento aqui transferido, uma inspiração à tua história, à tua carreira. Parabéns, inclusive. Não é nem um pouco fácil, ao contrário, é muito desafiador, né? Estar na tua posição, liderar 5.000 pessoas, influenciar, convencer, né? Levar elas para esse próximo patamar, né? Porque ali, como você falou, ali como a gente falou, né? Ali é um meio para elas estarem crescendo, atingindo seus objetivos. A responsabilidade é grande como líder, então parabéns pela sua história e vai ser um prazer estarmos juntos em maio, nessa imersão presencial, conhecer mais da tua história, mais conhecimento, mais troca, vai ser muito rico. Então, obrigado, Ricardo. E vamos terminar com o Vai ou Voa? Já que o podcast chama o Vai ou Voa, como é que funciona o Vai ou Voa, Ricardo? É o nosso grito de guerra. A gente termina as reuniões de time da Conquer com esse grito de guerra. Legal. A gente conta até 3 e a gente grita bem alto o Vai ou Voa. Vamos lá. Basicamente isso. E o Vai ou Voa, só para te contextualizar, Ricardo, simboliza muita força ou a vontade. A gente acredita que quando existe a vontade, se multiplica por 10 a chance de dar certo. Então o Vai ou Voa é o símbolo da garra, da gana, da vontade de fazer acontecer, de impactar e fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos lá. Bora? Bora lá. Vamos junto. Lá. 3, 2, 1, ou vai ou voa! Valeu, gente. Até a próxima.